Hoje nós iremos falar sobre os aspectos históricos que envolvem a paixão de Cristo, a historicidade da paixão de Cristo, a história da paixão de Cristo. E inicialmente nós vamos ter o relato de um documentário chamado O Outro Lado da Cruz. Nesse documentário, observa-se que Jesus é tido como inimigo de Israel. Um judeu falar de Yeshua em Israel, logo será atacado, mas de fato não há nada melhor do que falar sobre Yeshua em sua terra. No documentário, afirma-se que não se sabe de fato qual foi o formato da cruz que Yeshua foi crucificado, pois historiadores afirmam que existiam várias e que as pessoas morriam das formas mais humilhantes. Do ponto de vista dos romanos, a acusação contra Jesus era que ele era o rei dos judeus, e não do ponto de vista dos sacerdotes. É evidente que não se compreende a cultura ocidental sem compreender Yeshua, Jesus. No documentário, afirma-se que quando Pilatos, que era o representante dos romanos, coloca a inscrição Jesus, Rei dos Judeus, isto era uma ironia com Jesus. E, de fato, uma ironia com os judeus. Como se ele estivesse dizendo, olha aí, o rei de vocês. O judeu Flusser diz que Yeshua era assim um judeu. E muitos judeus comemoram ainda hoje o nascimento de Yeshua na Páscoa, assim como sua maioridade, já que Yeshua nasceu na primavera e não no inverno. E a pergunta que se fica no documentário é se os judeus creem que Adão nasceu do pó da terra e Eva da sua costela, por que não creem que Jesus nasceu de uma virgem, ou melhor, do Espírito Santo? E nós temos vários relatos sobre o nascimento de Jesus Cristo de uma virgem, no testamento de Yosef, no Zohar, nos escritos cabalísticos. Sobre a crucificação, um relato que Discovery fez no seu documentário, a morte de Jesus é vista como uma execução ou um assassinato. O julgamento de Jesus foi rápido, dramático e brutal. Jesus é chamado o rebelde da Galileia. E o fato de ter desmascarado indivíduos no templo pode ter sido o estopim. Ele poderia insurgir contra o Império Romano. O seu julgamento, o julgamento de Jesus e condenação durou menos de 24 horas. E observamos que Caifás, que ficou 18 anos, eram 4, mas 18 como sumo sacerdote, ele era um homem muito poderoso do Templo de Jerusalém. Ele e seus colegas tinham uma vida de luxo e viviam na melhor parte da sociedade, conforme a arqueologia.
aqueles que chegavam em Jerusalém, as pessoas que chegavam em Jerusalém, eram consideradas impuras. E estrategicamente os sacerdotes colocavam banheiras na frente do templo. E as pessoas pagavam caro para se purificar para as festas. E aí vem Jesus e dizia que não precisava pagar para ser limpo. Todos tinham acesso ao reino de Deus. Ele desafiava frontalmente a autoridade de Caifás. A ação de Jesus no templo foi tida como um insulto e a insatisfação com o sistema, mostrando a Caifás que Jesus era um homem perigoso. Jesus tinha que ser parado, ou melhor, morto. Então Caifás decide atacar na calada da noite, quando todos estavam dormindo. Todo o julgamento de Jesus é ilegal. À noite, na casa do sumo sacerdote, é realizado no dia da festa, o que não era permitido. Caifás assume o papel de juiz e advogado de acusação. Jesus era acusado de ofensa e traição contra o Estado, pois o mestre dizia que destruiria o templo. Jesus seria julgado de sedição, porque tinha afirmado que destruiria o templo e blasfêmia. Caifás, ele arrumou duas testemunhas, mas houve contradição. Caifás, de fato, queria Jesus morto. Para Caifás, não importava o que Jesus iria dizer. Ele queria matá-lo. São esses os relatos que observa-se no documentário. E é interessante entendermos tudo que vai se descrevendo nesse documentário em si. Muito bem. Então, a seguir nós temos o seguinte, que Pilatos, o governador Pilatos, tinha 6.000 tropas de elite sob o seu comando. Na Síria, ele tinha 30.000 soldados para lutar por ele. E ordenar a crucificação de Jesus seria um ato violento em geral, insensível, o que era de fato típico dos romanos em relação aos outros povos. Conforme Filo, Pilatos ele era um homem frio e calculista e tinha um grande desprezo pelos judeus. Pilatos estava instalado em Cesareia, a 95 quilômetros de Jerusalém. Ele tinha uma extensa rede de espiões. Pilatos, em geral, condenava sem julgamento. Mas, de fato, na lei romana não tinha nada contra Jesus. Pilatos vai afirmar que Jesus era inocente. Mas ele, Pilatos, de fato, foi intimidado pelos líderes religiosos. Para Pilatos, Jesus não liderava nenhuma revolta. E, na verdade, durante o período da Páscoa, Pilatos ele tinha sempre a ideia de libertar um prisioneiro. É por isso que Barrabás foi libertado. Por isso que Barrabás é libertado e Jesus é crucificado. Pilatos
no documentário afirma-se que ele tinha o poder de fazer, mas Caifás tinha um motivo para fazer. Prosseguiremos com a parte 2 sobre a história da Páscoa.